Amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo site pensarpiauí.com, muito obrigado pela audiência, muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com o professor Gastão Wagner. Ele é médico, graduado pela Universidade de Brasília, né, Gastão? Isso, Universidade de Brasília. Isso. Tem mestrado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo e tem doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, onde ele também é professor atualmente. Eu queria agradecer a colaboração do Gustavo por estar aqui conosco, compartilhando este momento de conhecimento e de debate sobre a saúde do brasileiro, o Sistema Único de Saúde e esta pandemia que nos preocupa a todos. Gastão, muito obrigado por este momento que você dedica ao Pensar Piauí. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Eu que agradeço o convite e estou à sua disposição para a nossa conversa. Ok. Tivemos alguns probleminhas técnicos, como é de praxe nesse momento de pandemia, todo mundo se ajustando a essas novas tecnologias, mas agora sim, no ar, vamos começar nossos trabalhos. Antes, porém, eu queria pedir à audiência que conectasse com o canal do YouTube do Pensar Piauí, se inscrevesse lá, tocasse no sininho para receber nossas notificações. Professor Gastão Wagner, eu queria falar do Brasil, nesse início de entrevista, do Brasil antes do Sistema Único de Saúde, antes da atual Constituição. Antes dela, a Constituição que estava em vigor era de 1967, que no campo da saúde restringia os direitos àqueles que tinham carteira assinada. Eu queria que o senhor falasse um pouco daquele momento e do movimento da reforma sanitária. Quem integrava aquele movimento? Quais as grandes lutas? E a inspiração dos sanitaristas vinha de onde? Professor, com o senhor. Obrigado. O movimento sanitário é considerado um movimento social de novo tipo, porque desde os anos 60, 70, como você disse, Oscar, ele agregou especialistas em saúde, profissionais de saúde, de várias áreas, várias especialidades, com movimentos sociais, movimentos populares de bairro, né, e com o pessoal da universidade, com os pesquisadores, né, e o mote, o centro desse movimento é lutar pelo direito universal à saúde, por melhorar a saúde da população brasileira. É um movimento que atuava de forma política, com protestos, com manifestos, na imprensa, na mídia, mas atuava também nas instituições, tanto na universidade quanto nas instituições de saúde daquela época, né? Como você disse, até a Constituinte de 1988 modificou bastante esse tema do direito universal à saúde, criou o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde ele foi inspirado, a inspiração principal, no modelo do NHS, National Health Service, que é o sistema público de saúde do Reino Unido, da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales, que foi criado em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, dentro de um quadro, né, o Reino Unido, a Inglaterra, logo após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu várias políticas públicas procurando criar um estado de bem-estar social. Então, junto com o direito universal à saúde, eles propuseram um sistema concreto, efetivo, né, baseado em investigações, na epidemiologia, na saúde pública, para viabilizar, para tornar viável, dentro do orçamento que eles tinham, o atendimento integral, ou seja, de acordo com o problema de cada pessoa. Então, a nossa inspiração, a inspiração brasileira, foi do NHS. 80% das diretrizes do SUS são semelhantes às dos sistemas europeus, né? Eu estou falando do NHS porque é um dos mais antigos, ele e o sistema sueco. A antiga União Soviética também tinha um sistema público de saúde, que com a queda lá ele foi privatizado,
mas um terço dos países do mundo tem sistemas semelhantes ao nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Muito bem. Aí veio a Constituição, ela previa o Sistema Único de Saúde. E todos apontaram que, no campo das políticas públicas, o grande avanço daquela carta era o SUS. Agora, daí até a sistematização mesmo, o SUS, na prática, professor, tinha um longo caminho a ser percorrido. Precisava de regulamentações, precisava ser incorporado pela comunidade. Eu me lembro que, na ocasião, eu era da base de trabalho, do ramo de trabalho, eu sou também funcionário público do INSS, e naquele tempo o INSS e o INAMPS eram sistemas irmãos. O INAMPS cuidava da saúde de quem tinha carteira assinada. E me lembro que havia toda uma discussão da extinção do INAMPS. Então, isso é o que eu estou dizendo. Foi criado em 1988, mas ele foi criado no papel da Constituição. Daí em diante, teve toda uma luta para implementar o SUS. Não foi, professor? Queria que o senhor falasse desse outro momento. Isso aí, o aniversário do SUS, o nascimento, ele é histórico, né, é um processo, mas oficialmente é o ano de 1990, que foram aprovadas as leis orgânicas, as duas leis orgânicas de regulamentação do Sistema Único de Saúde. 180. Isso. O Brasil já tinha anteriormente estrutura pública de saúde, atendia a minoria da população, né? A assistência médica hospitalar individual era realizada pelo Ministério da Previdência, através do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica, e a parte de saúde pública, de prevenção, de vacinas, controle da tuberculose e de outras epidemias, era feito pelo Ministério da Saúde e secretarias estaduais. Com o SUS, com essa regulamentação, houve uma fusão. O INAMPS é extinto, ele passa com todos os seus hospitais, ambulatórios, ele passa ao Ministério da Saúde, que fez uma descentralização quase que imediata ao longo dos anos seguintes, passando esses serviços de saúde da antiga sistema previdenciário, passa às secretarias estaduais. E começa nessa época um repasse do orçamento federal do Ministério da Saúde, a ser executado pelas secretarias estaduais e secretarias municipais. E se muda o modelo, a forma de organizar o atendimento. Ele deixa de ser... Então, há uma integração da parte de saúde pública com a parte clínica, com a parte assistencial. Né? Deixa de ser centrado apenas nos hospitais, os hospitais continuam sendo importantes, mas se cria a chamada atenção básica à saúde, como sinônimo também chamada de atenção primária à saúde, que no Brasil tomou o formato, o modelo de saúde da família, que é implementada a partir de 94 já. Então, o SUS, se é de 90, nós estamos em 2020, o SUS fez 30 anos esse ano, com muita dificuldade de implementação. Parte dessa dificuldade é a extensão. Nós tínhamos um sistema muito encolhido, e aí temos que criar um sistema para 100% da população brasileira, quase 100%. Em tese, para toda a população teria direito. A gente sabe que 25% da população brasileira usa preferencialmente seguro privado, a saúde suplementar, inclusive os sindicatos pressionando nos dissídios coletivos para que a sua categoria, os familiares, tenham direito a algum seguro privado cofinanciado ou financiado pelas empresas onde eles trabalham. Mas 85% dependia do SUS. E essa mudança de modelo, a principal foi, então, a criação da saúde da família, a expansão dos serviços de urgência, o fortalecimento da vigilância à saúde, da saúde pública, do controle de epidemias. Então, nesses 30 anos, o SUS teve um crescimento muito grande, bastante grande. Vários programas do SUS hoje têm uma cobertura de 80% da população, 70% da população. Nós temos algumas dificuldades nessa implementação. A principal delas é o que a gente chama de subfinanciamento. Quando da criação do SUS, o INAMPS passa, os hospitais, eles passam ao Ministério da Saúde, ao SUS, a integrar o SUS,
Mas o orçamento que o Ministério da Previdência usava para pagar os salários, para o custeio de todos esses hospitais e o investimento também para novos ambulatórios. Esse dinheiro não vem junto, foi o primeiro golpe contra o SUS. Então o orçamento do SUS teve que ser começado do zero, né? E essa dificuldade é complexa porque o primeiro presidente da República encarregado de implementar o SUS em 90, só para lembrar os nossos ouvintes, era contra o SUS, era contra a política pública. Era o inesquecível, pelo lado negativo, Collor de Mello, que sofreu impeachment logo em seguida e que declarou abertamente que o SUS era um dinossauro, que era equivocado. Ou seja, então quem estava encarregado da implementação já começa contra. Os outros presidentes que se seguiram, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, eram a favor do SUS, mas não resolveram esse problema do subfinanciamento, principalmente federal, né? A gente começa a ter governo federal contra o SUS outra vez, com Temer e agora com Bolsonaro. Os outros presidentes, ao longo desses 30 anos, apoiaram o SUS de forma relativa, né? Então, o SUS tem uma potência, cresceu muito, mas tem muitos problemas assistenciais de funcionamento. Professor, outro dia eu entrevistei aqui o professor Luiz Roberto Alves, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ele é um profundo conhecedor da política de educação. E ele dizia que mesmo com o desastrado governo que temos, mas ele acredita na comunidade escolar. E tinha fé que, a partir dela, a educação brasileira passaria por uma profunda revolução, passará por uma profunda revolução pós-pandemia. O senhor acredita que, apesar de Bolsonaro e o pensamento liberal que sustenta Bolsonaro, trabalhadores da saúde e o entorno comunitário da saúde também poderão fazer o SUS avançar, também poderão fazer esta revolução que o professor Luiz Roberto sonha na área da educação? Esse é o nosso projeto político, o nosso de quem? Do movimento sanitário que você falou que continua existindo até hoje. Ou seja, os setores da sociedade brasileira, os setores dos profissionais de saúde, alguns gestores estaduais, municipais que são favoráveis ao SUS, o nosso projeto é de fortalecimento, de implementar o que está faltando do SUS, qualificar, melhorar o acesso. Agora, tem um pensador, um psicanalista e filósofo, Castoriadis, ele dizia o que vai sair depois das crises. Ele não estava pensando na pandemia, escreveu isso há 20 anos atrás, mas há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas ele dizia que depende do que nós fizermos. Nós aí não é só os favoráveis, também os setores que são contrários ao SUS. Então, o presidente Bolsonaro ele tem sido muito nocivo, né, no controle no enfrentamento da pandemia, mas também em relação ao SUS. Então, o SUS está sofrendo com ele. Ele anulou o Ministério da Saúde, né? O seu governo federal já não tinha um apoio suficiente ao longo desses 30 anos. Agora nós temos um Ministério da Saúde militarizado, com dirigentes que não têm nenhuma experiência na área de saúde pública, de saúde em geral, quase nenhuma experiência, e a resistência do SUS é um desafio. O SUS já vinha sendo atacado, particularmente, eu dizer, a partir de Temer, né, do governo Temer, com o teto de gastos, já tinha subfinanciamento, esse subfinanciamento agravou, né, nenhum dos presidentes, nenhum dos ministros da saúde propôs uma política de pessoal razoável para o SUS. O SUS tem 2.000 políticas de pessoal completamente diferente uma da outra, cada município, cada estado, cada hospital tem sua política. Isso dá um grau de descoordenação, de fragmentação muito grande. Agora, a pergunta a sociedade civil, o SUS ganhou destaque, a mídia, a televisão, jornais, passa a falar muito em saúde pública, na importância do SUS, né? Inclusive pensadores conservadores, economistas conservadores, jornalistas, passam a dizer que, não, na saúde nós temos que ter um sistema público, nós temos que ter orçamento, né? Agora, o resultado disso é uma incógnita, né? É o que depende do que nós vamos fazer da crise. Os ingleses são muito estatísticos, né? Eu estou brincando com Caetano, disse que os norte-americanos são muito estatísticos, mas os ingleses também são. Eles fizeram uma pesquisa recente
Eles pegaram os 40 últimos anos de investigação na área de políticas e viram a capacidade de previsão dos cientistas sociais, humanos, de política, e chegaram à conclusão que é nenhuma, é 50%, ou seja, é um dado, não, é a moeda, você joga. Né? Então, por que a gente estuda? Estuda para apostar naquilo. Então, quem é a favor do SUS? O SUS vai continuar ou vai crescer? Ele vai ser privatizado ou não vai ser? Dificilmente vai ser, porque ele é muito importante para 80% da população brasileira. Né? Mas a gente investiga, nós precisamos ter um projeto, né, ter uma luta social, fortalecer o movimento sanitário. A sociedade precisa amar e querer o SUS, como o NHS lá agora. Não sei se você viu, o campeonato inglês foi reaberto agora, todos os times estão entrando com o escudo do NHS. Na Olimpíada, quando foi no Reino Unido, né, grande parte daquela festa de abertura, um terço da festa de abertura foi dedicada ao SUS deles, né, ao NHS. O NHS é o nosso modelo, ele é mais antigo. Então você vê que a sociedade tem um apego, os trabalhadores de saúde defenderam contra a Margaret Thatcher. Ela chegou a tentar a privatização do NHS, o fim, e perdeu no Congresso, apesar dela ter maioria, mesmo conservadores e liberais votaram contra a privatização do SUS, sofreu na mão dela porque ela cortava o orçamento, como estão fazendo aqui. Ela diminuiu o orçamento, não privatiza, a prioridade. Atuava por dentro do sistema público, que é um pouco o que está acontecendo agora. Professor, agora vamos falar do Brasil da pandemia. Nós estamos em junho de 2020, mas ainda tratando do SUS. Se o Brasil não tivesse o SUS, o que seria do Brasil hoje, em junho de 2020, com pandemia de coronavírus? Seria uma tragédia maior do que a que nós estamos vivendo, né? Com mais de 50 mil mortes. Se não tivesse o SUS, a gente teria um número de casos muito maior, né? E uma capacidade de atendimento aos casos graves. A gente sabe que 10% dos casos de coronavírus são casos graves, depende do atendimento hospitalar. E metade desses 10% depende de UTI, de respiradores. Então, ele tem uma mortalidade alta, essa coisa que tem uma letalidade baixa é mentira, né? Das pessoas que contraem o coronavírus, 2%, 3%, aí depende do país, né? Às vezes até 5% dessas pessoas morrem. Então, a gente teria uma tragédia semelhante ao que ocorreu no Equador. A diferença do Equador é que tem uma população muito menor, mas a gente acompanhou, né, as pessoas morrendo aí na rua, na Bolívia está se passando isso, que são países que não têm o SUS, que não têm o SUS tanto para fazer a prevenção, o controle, mas também o atendimento aos casos graves. Porque o SUS é um instrumento não só de atender quem está doente, mas de prevenir, de falar achatar a curva, né? Essa metáfora criou a curva de crescimento, né? Você diminui o número de casos, diminui o número de casos, diminui o número de internação, diminui o número de mortes. Isso se faz com medidas preventivas. A quarentena é uma delas, mas a vigilância epidemiológica é outra, a atenção primária é outra, ou seja, tem uma série de ações, já que a gente não tem vacina nem um antiviral potente para tratar a doença. Muito se fala dos profissionais de saúde, e a eles o Brasil deve, de fato, demais. Agora, eu queria lhe ouvir sobre outros profissionais, eu queria lhe ouvir sobre os profissionais dos meios de comunicação. Comunicação e saúde, qual a importância, professor? Olha, os meios de comunicação e a comunicação, o SUS não fala, né? As pessoas que dirigem, que compõem o SUS, precisa ter uma comunicação muito importante com a população, porque metade da prevenção, estou dizendo assim, uma parte muito importante da prevenção, da promoção, é feita pelas próprias pessoas. Então, se a gente não abrir o jogo, se a gente não explicar o risco, se a gente não falar da mortalidade, se a gente não der orientação, como as pessoas têm que se proteger, o Estado não vai fazer isso no nosso lugar. O uso de máscaras, o permanecer em casa, os setores essenciais têm novas normas muito estritas para trabalhar, para atender os outros, tanto na saúde quanto na produção de alimentos, distribuição, ou seja, o que tem que funcionar, funciona de uma outra forma e depende do comportamento das pessoas. Se a gente tiver uma população negacionista, como é o presidente, ou seja, que acha que não tem risco, que não segue as normas, que as normas é para os outros, não é para eles,
né? Então, isso se faz por onde? Pela comunicação, principalmente no atendimento cotidiano, né? Mas na pandemia, esse atendimento fica mais rápido, mais objetivo, mais focado, é principalmente através dos meios de comunicação. Eu considero, e vários outros sanitaristas, pessoal da saúde pública, que a gente deve muito ao sucesso relativo, a nossa capacidade relativa de controle não está boa, mas não está muito ruim, é média, né? A gente deve muito aos meios de comunicação, que inclusive deram voz ao pessoal da saúde pública. Todo programa que você liga tem algum epidemiologista, algum sanitarista, uma pediatra, uma enfermeira, como você está fazendo comigo aqui hoje, né? Exatamente. Outro dia eu entrevistava uma outra, representante de uma outra categoria, professor, era o Pedro Serrano, pós-doutor em Direito. Falamos de diversos assuntos e, evidentemente, falamos de pandemia. Nesta hora, ele trouxe algumas informações que eu vou reproduzir aqui e pedir sua opinião. Ele dizia que nós temos no Brasil 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, quando a OMS recomenda 3 leitos. Aí ele dizia que o número do Brasil, 2,6, era até bom, mas que havia má distribuição social e geográfica desses leitos. Ainda segundo ele, 56% desses leitos atendem 1/4 da população, aqueles que têm dinheiro e convênio. E 44% desses leitos estão destinados a 3/4 da população. Aí ele defendia a ideia da fila única do SUS. Ele afirmava que essa teria sido uma solução. Mas o Supremo negou um pedido para estabelecê-la e ele cobrava dos governadores de esquerda do Brasil que também não se empenharam nesse sentido. E aí ele afirmava que isso quebra a noção de nação, que os pobres periféricos foram tratados como tendo uma vida de menor valor, que não houve solidariedade na nação e que, portanto, não adianta depois pedir para o cidadão periférico cumprir a lei, que quando houve uma necessidade, esta lei não estava à disposição dele. Que comentário o senhor faria sobre esse posicionamento do Pedro Serrano, a fila única e as questões de saúde do Brasil? Eu concordo plenamente com ele, né? A gente tem mais da metade, 56% dos leitos de terapia intensiva no setor privado, né, que só atende, como você disse, quem tem dinheiro para pagar ou tem um seguro privado que garantiza isso. E o SUS tem apenas metade dos leitos com a distribuição muito ruim. Tem uma situação boa aqui no estado de São Paulo, no sul, sudeste, né, mas particularmente no estado de São Paulo, uma situação muito ruim no nordeste, no estado do Amazonas, no estado do Pará, sem falar Amapá, Rondônia, que tem uma capacidade de atendimento muito baixa. Além disso, nesses estados, nesses territórios, nessas cidades, onde tem uma menor capacidade hospitalar instalada do SUS, a prevenção é mais difícil, porque a gente tem uma grande parcela da população, 40%, 50%, que mesmo com auxílio emergencial precisa sair para trabalhar e mora em condições que o isolamento, porque 80% dos casos de coronavírus são leves, mas essas pessoas transmitem, fazem o contágio. Então, a recomendação nossa é o isolamento domiciliar, né? Você isolar 40% das pessoas que vivem em bairro, que moram com 4, 5 pessoas, que faz compra, enfim, não tem onde, é muito difícil, né? Então, a quarentena nesses lugares teve uma adesão menor, teve uma participação menor, ela não é tão possível como foi em Lisboa, em vários países europeus, na Nova Zelândia, onde 80% da população ficou em casa durante 2 meses, que é a principal arma de controle, o achatamento da curva, que aí não vai lotar os leitos. A fila única precisa ser feita, né? O governo do estado, eu tenho uma interpretação diferente do doutor Pedro. O Supremo não negou a fila única. O Supremo disse que não precisava se manifestar porque já está na Constituição, já está na lei orgânica. Ou seja, os prefeitos, o Estado e o governo federal já têm o direito de requisitar
em situações epidêmicas, de calamidades de saúde pública, etc., já tem o direito. Isso não foi exercido por pressão empresarial, né, em Manaus, em boa parte os governantes do Rio Grande do Norte, mesmo de esquerda. Por que não requisitam? Por que não requisitaram? Numa situação que pessoas graves estão ficando em unidade de pronto atendimento, que não serve para tratar coronavírus. Não serve. Ou morreram na rua. A quantidade de óbitos em Manaus, nas casas das pessoas, foi muito grande. Tá? Então, as normas do SUS já prevê essa possibilidade de requisição dos leitos. Né? Se o governo federal tivesse feito, se o Supremo Tribunal tivesse atendido esse pedido, né, eu acho que facilitaria, diminuiria a pressão política dos governantes estaduais e locais para tomar esse tipo de medida. Estavam protegidos por uma decisão federal. Né? Não teriam que enfrentar o conflito com médicos do setor privado, com empresários do setor privado, com hospitais do setor privado, que tem muita força no Brasil. E uma grande parte do setor médico tem um vínculo muito maior com o setor privado. A gente tem no SUS um médico para cada 1.000 pessoas. Para esses 20% ricos, nós temos quase 3 médicos para cada 1.000 pessoas. Então, uma grande parte da categoria médica tem uma perspectiva muito de mercado, muito pró-setor privado, tem uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar no SUS, né? Os hospitais de campanha, os novos leitos de UTI. Nessa questão bem aí, ali mais atrás o senhor disse que o SUS tinha tido dificuldade de elaborar carreiras profissionais. Por que nós não temos carreira médica no serviço público? Eu costumo brincar com algumas pessoas com quem eu debato e digo, rapaz, eu não sei, porque se você for ver, todas as câmaras municipais têm lá 2, 3, 4, 5 médicos. Prefeitos médicos são as centenas. Governadores médicos do mesmo jeito. Congresso. Quer dizer, a representação política dos médicos é muito determinante. E por que nunca houve essa carreira dos médicos? É mais complexo, porque tem que ser carreira da equipe toda, né? Dos enfermeiros, sim, dos médicos. Você não pode fazer carreira só dos médicos, que não vai adiantar. Mas que seria importante. Por que não tem? 2 razões. Uma razão interna aos profissionais de saúde, aos médicos, que é um sindicalismo amarelo, um sindicalismo frágil, um sindicalismo corporativo, voltado para o próprio umbigo, né? E que defende de forma exclusiva carreira para os médicos do Ministério da Saúde, carreira para os médicos da Secretaria Estadual. 80% dos médicos não estão no Ministério da Saúde, 90%, 95%. Né? E não fez uma aliança, eles não fizeram uma aliança de todos os profissionais de saúde para pressionar o governo. O NHS tem carreira da equipe, né? E a carreira dos médicos é uma na atenção primária, é outra na área hospitalar, é outra na área de saúde pública, de vigilância à saúde, tem várias lógicas, né? Essa é uma. Deixa eu só... O Sindicato dos Médicos. Eu pergunto, o Conselho Federal de Medicina e os seus regionais, eles teriam também um peso nisso? Eles também são conselhos amarelos? São corporativos, excessivamente corporativos. Não fazem campanha contra o SUS, mas não lutam a favor do SUS. Tanto os sindicatos, quanto as associações médicas de especialistas, quanto os conselhos federais. O Conselho Federal de Enfermagem defende o SUS. De psicologia defende o SUS, os seus sindicatos, associações. Então, as outras profissões, a gente tem um apoio maior, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Mas essa é uma razão que é interna a gente, nós temos que olhar para nós mesmos e ver o que nós não fizemos. Agora, a segunda razão é do governo, é do neoliberalismo. Né? Um dos discursos do neoliberalismo, que desde o Collor, em alguma medida, acompanha as nossas políticas todas, é que servidor público não é necessário. Então, tem uma pressão, né? Tem restrições, além do teto orçamentário, né? A responsabilidade fiscal autoriza prefeituras e estados a gastar até 47% do orçamento com o pessoal. Os sistemas de saúde são um recurso humano intensivo, gasta 70% do dinheiro da saúde com o pessoal, apesar da tecnologia, dos equipamentos. Então, a segunda razão é essa.
tem um movimento, uma pressão do Banco Mundial, dos gestores, pregando a precarização do trabalho em saúde, inclusive dos médicos. Essas duas contra-reformas trabalhistas, no Temer e no Bolsonaro, elas foram feitas com antecedência no SUS, no setor saúde. 60%, 70% dos médicos têm contratação precaríssima, das enfermeiras, então, ou seja, querem o SUS, mas não querem orçamento para o SUS e não querem profissionais bem remunerados. Uma coisa com a educação pública, né? Com o ensino médio, ensino fundamental, salário muito pequeno, uma capacidade baixa de atrair profissionais, de manter os profissionais de educação, né? Que é uma da revolução da educação, a revolução da saúde, passa por a gente ter uma outra política de pessoal, que cobre responsabilidade sanitária. Porque isso cria uma situação muito ruim, né? Um filósofo aqui da USP dizia que é o pacto da mediocridade, que vocês me pagam pouco e eu trabalho mal, principalmente com os pobres, principalmente com os negros, principalmente com o pessoal da periferia. Né? Então, aí volta para a situação do próprio profissional, da categoria, né? Da categoria. Isso, que se sentem maltratados pelo governo, pelo salário, pelo dinheiro, pelos gestores estaduais, municipais, em alguma medida são, né? E descontam isso não nos gestores, esse sindicalismo amarelo, não vão para cima do governo. No cotidiano destila ódio, destila descaso, destila mediocridade. Não é só isso. Nós temos uma parte dos trabalhadores, como você falou, na pandemia, na saúde mental, na atenção primária, nas terapias intensivas, que lida com queimados, que são hiper dedicados. O movimento sanitário, a principal força deles são os profissionais de saúde. Né? Então, mas cria essa ambiguidade, né, com a sociedade. A sociedade é maltratada. Aí nessa discussão aí de médicos, no governo Dilma, criou-se o programa Mais Médicos. E houve toda uma celeuma em torno disso. O programa era necessário, na sua visão? Como é que o senhor encarou aquela discussão e o fato dele hoje praticamente inexistir? O programa Mais Médico era necessário, né? A gente aumentou 13 mil equipes de saúde da família, a gente tinha 18 mil, não sei, com 13 mil, ou seja, aumentou a cobertura, principalmente nos rincões do Brasil, né? Na Amazônia, população indígena, periferia das grandes cidades, era um programa necessário. Agora, eu vou te dizer uma coisa, é um remendo, porque ao invés de fazer uma política de pessoal, você fez uma política que chama Mais Médicos, não chama mais saúde da família, chama Mais Médicos, né, e centrada na atenção primária de alguns locais. Os outros, né, ela chegou a ser 20% da saúde da família brasileira. Os outros 80% continuam com esse tipo de problema que eu estou te falando. Rotatividade alta, precariedade. Então, é um remendo. É um bom remendo. É um remendo necessário. Mas ele teria que ser ampliado. Ao invés de ser fechado, aí você pergunta, fechou, piorou. A capacidade, o Brasil nos últimos 5 anos perdeu capacidade de atendimento, o SUS perdeu orçamento e a população passou a ter menos serviços disponíveis, hospitais ociosos, leitos ociosos, menos equipes de saúde da família, em vários lugares do Brasil, do Rio de Janeiro ao Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí, a gente perdeu 20%, 30% da capacidade de atendimento do SUS. Então era um remendo importante, mas é um remendo. Vamos voltar a falar aqui das questões da pandemia, das questões atuais. A semana passada, o governador do Piauí externava uma grande preocupação. Ele esteve reunido com indústrias do setor de medicamentos e ouviu que a indústria não tem condições de fabricar e fornecer na quantidade que a demanda exige hoje. A indústria tem uma capacidade produtiva e a demanda é cerca de 8 vezes superior a esta capacidade da indústria. Além disso, tem a questão dos insumos. Muitos são provenientes da China e da Índia, que primeiro tem que produzir para eles e tem que atender o mercado mundial. Professor, que situação? Como sair disso? Aí uma política industrial, de reconversão industrial, né? Eu duvido desse dado que teria que aumentar 8 vezes a produção de medicamentos. É superestimado, não é verdade? Agora, a produção é insuficiente em várias áreas e a indústria farmacêutica brasileira depende da indústria química fina, da indústria de base, de importação.
A gente faz as cápsulas, os comprimidos, aqui nós temos uma indústria grande, né? E a pandemia dificultou a circulação. Na pandemia, fica mais difícil comprar, porque todo mundo está apertado, todo mundo está com recessão, todo mundo está de quarentena, o mundo todo, né? Fica difícil. Mas isso é uma lição de que a globalização liberal aconteceu a mesma coisa com equipamento de proteção individual. Quando começa a pandemia, nós fomos ver máscara, aventais descartáveis para os profissionais se protegerem, né? Para os pacientes se protegerem nos hospitais. 80 e tantos por cento vinha da China e da Índia. A gente está fazendo uma reconversão mais rápida. Hoje, os municípios, os estados já compram, o Ministério da Saúde está fora, parou de comprar, está fora, aquilo que eu falei, não é difícil. O SUS ficar sem a coordenação nacional. Mas a gente já compra 80% aqui, que fez uma indústria têxtil, de plástico, que até estava em recessão mesmo, adaptaram a sua linha de produção rapidamente. Fazer isso com medicamentos é mais difícil. É muito mais difícil, essa reconversão industrial. Agora, não dá para o Brasil ter uma política econômica de desindustrialização em várias áreas. Nem no equipamento de proteção individual, nem nos equipamentos hospitalares, respiradores, muito menos em medicamento. A globalização liberal desindustrializa, as indústrias vão para onde não há direito trabalhista, onde a exploração do trabalho, a China comunista, a exploração do trabalho é maior do que aqui, por incrível que pareça, na Índia, né, tem menos direitos. Por isso que eles fazem essas contra-reformas aqui. Mas tem que ter uma política de industrialização. No Brasil, a gente tem a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em São Paulo, o Instituto Butantan, os laboratórios públicos. A gente tem uma produção importante de vários medicamentos, mas só que produz o essencial. O que é o essencial? Medicamentos para AIDS, medicamentos para tuberculose, vacinas, soros, né, parte dos medicamentos para hipertensão arterial, que é muito frequente. 30% dos adultos chegam a ter hipertensão arterial. Insulina, o Brasil não produzia nada, está produzindo. A gente importava, em 2000, quando começou o governo Lula, 2003, a gente importava 100% da insulina. A gente tem 8% dos adultos que usam insulina. Hoje o Brasil produz a maior parte da insulina. Então tem que ter uma política de industrialização nacional voltada para essas áreas essenciais. Não podemos ficar dependendo completamente dos outros. Mas eu acho que essa análise dos industriais aí é catastrofística, é apocalíptica. Não é 8 vezes. Falta setorialmente, o SUS é bem abastecido de medicamentos. Mas veja bem, o governador falava isso na quinta-feira da semana passada, e se não me falha a memória, no sábado, o Jornal Nacional da Rede Globo dava uma notícia muito semelhante. Sim. De desabastecimento no país inteiro. Isso, a gente tem esse problema que eu estou dizendo, com a pandemia agravou, inclusive a importação da base, né, da química, dos produtos químicos, que o Brasil não faz quase nada, né? Essa indústria de base, ela é toda nossa importada. E a pandemia agrava isso, então tem que ter esse cuidado. Mas não é 8 vezes, não. Professor, para finalizarmos, eu queria um comentário seu sobre 2 temas colocados na discussão aqui da sociedade brasileira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Um é a cloroquina e o outro a invasão de hospitais. Que responsabilidade tem um presidente da República que coloca 2 temas como esse em público? Ele estimular a invasão de hospitais é asqueroso, é criminoso. Antes de asqueroso, é criminoso, é antiético, né? Ou seja, ele pode ser processado por impeachment, deveria abrir um impeachment por responsabilidade, né? Por crime de responsabilidade, porque está estimulando o crime. Eu fiz artigo aqui no Pensar Piauí cobrando posição do Conselho Federal de Medicina sobre isso, do Conselho Regional de Piauí sobre isso. Nós temos que cobrar do Congresso Nacional, né? Também. O Congresso Nacional tem deixado muito, apesar de ter muito atrito com o Bolsonaro, mas tem deixado o limite ao Bolsonaro, a punição aos atos do Bolsonaro, por conta da Justiça, principalmente do Superior Tribunal, né? E se omitindo. Estão se omitindo cada vez, ainda mais agora que ele está negociando com o Centrão. A sociedade civil também.
a OAB, as entidades médicas. Só que o Conselho Federal de Medicina apoia o Bolsonaro. São muito conservadores. Apoia, 2/3 ou mais. Os enquetes, 2/3 dos médicos votaram no Bolsonaro no segundo turno. Né? Ou seja, depois dos empresários, foi a categoria que teve a maior proporção de adesão ao Bolsonaro. São os médicos. É um paradoxo. Médico encarregado de curar e tal, né? A outra coisa da cloroquina, como o Bolsonaro não tem nenhuma proposta mínima de controle da pandemia, ele teve que inventar um medicamento miraculoso para dizer que está fazendo alguma coisa. Imitou o Trump, como sempre. O Trump já vinha fazendo isso antes dele. Né? O Trump já mudou porque não há evidências de que a cloroquina tem efeito curativo ou em diminuir a mortalidade com o Covid-19. Não é. Chegou a todos os hospitais brasileiros e boa parte do mundo chegou a usar, nos casos graves, chegaram a usar a cloroquina e pararam. Né? O Bolsonaro queria que todo mundo, toda a população usasse cloroquina, que é um remédio importante para malária, para lúpus, para várias coisas, e que tem que estar sob controle, cada pessoa que usa aquilo, porque dá efeitos colaterais, arritmia cardíaca, pode levar a pessoa à morte. Então, durante o tratamento de malária, quem usa lúpus faz periodicamente exame cardiológico, eletrocardiograma, exame físico. Como é que você vai fazer isso com a população toda? Ou com 1 milhão de contaminados, que não são 1 milhão, né? 1 milhão vezes 6. O Brasil já tem de 6 a 7 milhões de pessoas que tiveram o Covid-19. Diagnosticados e notificados 1 milhão e pouco, né? Mas os inquéritos de populacionais que a Saúde Pública tem feito, Universidade Federal de Pelotas, indica que nós estamos notificando 6 vezes menos do que os casos. Né? Então o Brasil tem 6 milhões. A pessoa, 6 milhões de pessoas tomando cloroquina, vai ter 100 mil infartos, 100 mil arritmias. O senhor falou aí que o Bolsonaro, sem política de saúde para o Brasil, arrumou um medicamento que achou que era miraculoso, a cloroquina, e colocou como política. Mas aqui no Piauí houve, por exemplo, uns 20 dias atrás, uma forte pressão de alguns médicos renomados, profissionais, inclusive, que já foram secretário de saúde, que já foram gestor público de prefeitura, médicos fazendo campanha expressiva pelas redes sociais e pelos meios de comunicação em favor do uso da cloroquina. Isso me pareceu, inclusive, um movimento nacional, mas eu não tenho informações de outros estados. O senhor soube de movimentação médica em outros estados brasileiros na defesa desse medicamento indicado pelo Bolsonaro? Não teve grande repercussão. Aí no Piauí teve um pouco maior, mas no resto do Brasil não teve. E são médicos ligados ao bolsonarismo de raiz, né, o chamado grupo do ódio, que colocam a função médica, que é de trabalhar com base em evidência, com base na ciência, coloca os seus valores, a sua ideologia, seu oportunismo acima, né? Se tiver a mínima evidência de que alivia, de que diminui a morte, tem que usar. Sabe, não tem, mas não tem evidência. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação até agora. As pessoas internadas usam vários medicamentos de suporte, a gente chama, como o respirador, que não é um medicamento. A gente usa corticoides, a gente usa vários medicamentos e que diminuem a mortalidade, mas a gente chama de suporte, não de curar. A cloroquina nem é suporte nem cura. E esse movimento é um movimento político, ideológico, não tem nada a ver com saúde pública, com medicina, com ciência, com coisa nenhuma. Acho que essa é a expressão mesmo real da situação. É um movimento político. Professor, é um movimento político. Queria agradecer muito sua participação aqui no Pensar Piauí. O senhor é um profissional de renome na saúde pública brasileira, na defesa da saúde pública, né? E nos deixa muito honrado com sua participação. Muito obrigado por esses momentos que o senhor compartilhou conosco do seu conhecimento. Eu que agradeço, parabenizo vocês pelo site, né, Pensar Piauí, e te cumprimento também por essa linda fotografia da Elis Regina que está aqui, que eu fico vendo.
É uma linda foto com o seu lindo sorriso, a grande cantora Elis Regina. Então, muito obrigado, Oscar. Foi um prazer passar essa hora com você. Tá, muito obrigado ao Gastão Wagner, muito obrigado a todos que estiveram conosco no Facebook, no Pensar Piauí. Um grande abraço. Depois a gente volta com mais entrevistas. Um abraço. Obrigado. Tchau, abraço a todos.